Slide de revisão, prova N2 de eletrônica. Serão vistos 3 assuntos: transistores, amplificadores e reguladores. Na parte dos transistores, nós temos que lembrar que ele tem funções básicas, como funcionar como chave, liga e desliga, e também como amplificador. Ele veio substituir as válvulas na época. Ele faz o controle da condução. Então, a gente pode ter situação ligado ou desligado quando for desejado. E aí, nós temos então os zeros e os uns na eletrônica. Com isso, foi possível se desenvolver os CIs, os circuitos integrados, que vão ser a base das calculadoras e depois dos microprocessadores. Internamente, se a gente olhar para um transistor, nós vamos ver que ele pode ser PNP ou NPN. E aqui nessa representação, uma analogia com os diodos, é como se nós tivéssemos 2 diodos. Lembrem que cada diodo ele tem uma barreira de potencial. Entre uma camada P e uma camada N tem uma barreira de potencial. Entre uma camada N e uma camada P tem uma barreira de potencial. Então, num transistor existem 2 barreiras de potencial, tanto no PNP quanto no NPN. Aqui a representação desses 2 tipos de transistores, que aqui muda o sentido das correntes em cada um deles, mas todos dois ele só vai conduzir quando tiver energia na base e quando tiver um VCE aqui aplicado entre coletor e emissor. Nessas 2 condições acontecendo, ele vai permitir a passagem da energia, de elétrons da corrente elétrica do emissor para o coletor. Esse comportamento pode ser observado nessa animação, tá? Nessa animação, no arquivo flash, a gente pode perceber aqui a tensão aplicada na base, as barreiras de potencial e como é que seria o comportamento desse transistor à medida que a tensão VBE vai aumentando, de zero, partiu de zero, e aí vai aumentando essa tensão, vai aumentando a presença de elétrons, tá? Até chegar ao ponto que algo vai acontecer, que é chegando perto da tensão de 0,7 volts, ele vai começar a vencer a primeira barreira de potencial, tá? E agora os elétrons ainda não passaram, não conduziram do emissor para o coletor. Por quê? Porque ainda é necessário ter uma tensão de coletor-emissor disponível. Habilitando aqui essa tensão de coletor-emissor, a gente tem a passagem dos elétrons mediante o controle pela base, pela tensão na base, tá? Então nós temos aqui uma chave ligada. A partir do momento que se atua aqui na tensão da base, a gente tem uma chave aberta, parou a condução. Então, mais tensão na base, vencendo a barreira de potencial, condução de elétrons. Menor tensão na base, volta a barreira de potencial ficar forte e os elétrons são incapacitados de passar. Então, condição ligada e condição desligada. Você deve então acessar esse link e exercitar o funcionamento do transistor. Então, observando aqui o desenho esquemático do transistor, ele tem coletor, base e emissor. 3 perninhas: coletor, base e emissor. Aqui, o sentido da corrente convencional é o que a gente vai usar.
O que a gente percebe aqui observando essas correntes? Ó? A corrente do emissor, ela é a soma da corrente do coletor mais a corrente da base, ok? O transistor, ele funciona também como amplificador. O que é que significa? Uma pequena corrente na base vai resultar numa grande corrente aqui no emissor. Então, todo transistor tem um ganho de corrente, e esse ganho aqui, ó, beta CC, é igual a IC sobre IB, corrente de coletor dividido pela corrente da base. Rearranjando essa equação, a gente pode dizer que a corrente do coletor é beta vezes IB. Corrente do coletor é esse beta, que é o ganho, vezes a corrente IB. Então, a corrente B deve ser pequena, multiplicada por esse ganho do transistor, vai resultar numa corrente grande na saída dele. O transistor amplifica, mas ele não cria energia. À medida que o sinal chega na base, ele vai permitindo que a passagem da corrente, né, venha do coletor para o emissor. Por quê? Pois existe outra fonte forte conectada ao coletor. Então, se uma fonte fraca está servindo de sinal de entrada aqui, né, como a cápsula de um microfone, à medida que você vai falando, vai permitindo a passagem aqui dos elétrons, que tem outra fonte aqui mais forte, tá, que vai resultar num sinal com o mesmo formato desse sinal de entrada, só que amplificado, uma maior amplitude de sinal, certo? Também pode isolar aqui a corrente da base, que seria igual a corrente do coletor sobre o beta CC. Aqui nós temos o transistor na configuração emissor comum. O que é que significa isso? O emissor está ligado num ponto que é o negativo desta fonte, que também é o negativo dessa fonte. Essa nomenclatura pode mudar de autor para autor, mas o importante é saber que existe uma tensão aplicada na base, e existe outra tensão entre coletor e emissor. Essas duas tensões precisam existir para que haja o controle e a condição da corrente do transistor. Aqui no caso, VBB, IVR e RB controlam a corrente da base, e a corrente da base é que controla a corrente do emissor. Essa corrente da base tem um valor muito pequeno, normalmente 200 vezes menor que a corrente do emissor. Aqui nós vamos ver a aplicação da lei das malhas, tá? Visualiza que esse lado, por exemplo, seria a malha 1, podemos chamar de malha 1. Nós temos VCE, que é uma queda de tensão, temos um resistor que tem a queda de tensão em cima dele e uma tensão aplicada. Logo, a soma da queda de tensão nesse resistor com esta queda de tensão do transistor tem que ser igual à tensão aplicada. Vamos verificar isso? Então, como aqui se quis montar uma equação para VCE, já foi passado para o outro lado a queda de tensão no resistor. O que é a queda de tensão no resistor? O valor do resistor vezes a corrente que passa por ele. Então, a tensão VCC menos esta queda de tensão, o que vai sobrar? A tensão VCE. É o que essa equação está dizendo. VCE é igual a VCC menos a queda de tensão no resistor, valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Do outro lado, nós temos aqui uma tensão VBB, uma queda de tensão VBE e um resistor RB. Então veja só, são três tensões: tensão VBB aplicada, queda de tensão em RB, queda de tensão VBE. O que é a queda de tensão no resistor?
o valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. O que é isso na fórmula? Está aqui, ó, corrente IB e resistência RB. Essa resistência que está aqui dividindo, aqui em cima ela estava multiplicando. Então, IB RB representa a queda de tensão nesse resistor aqui. Como o objetivo desse lado da malha é encontrar a corrente IB, nós passamos o RB que estava multiplicando para o outro lado dividindo. O que é que sobrou? O que é que tinha do outro lado? Tensão VBB menos a queda de tensão VBE, tá? Que é como se fosse a queda de tensão no diodo 0,7 volts, ok? Lembra que o transistor tem duas junções, então a queda de tensão é 0,7 volts. O objetivo desta malha foi encontrar a corrente de base, e o objetivo dessa outra malha aqui foi encontrar a tensão VCE. Olha só aqui esse exemplo, tá? Mas antes de resolver esse exemplo, vamos relembrar aqui das unidades, dos prefixos mais usados. No nosso caso, os mais utilizados são 10 elevado a 3, que é o K, é quilo, tá? 10 elevado a 3 é 1000, que é o K, ou 10 a menos 3, que é o mili, M, ou 10 a menos 6, que é o micro, ok? Então, micro, 10 a menos 6, mili, 10 a menos 3, quilo, 10 elevado a 3. Então, aqui a gente tem 330K, é a mesma coisa de 330 vezes 10 elevado a 3, 330 vezes 1000. Nesse caso aqui, para encontrar a corrente IB, o que eu preciso? Eu sei que neste caminho aqui existem três tensões. A tensão aplicada, que foi chamada de VBB, a queda de tensão no resistor. Quem é a queda de tensão no resistor? O valor da resistência vezes a corrente que passa por ele, e a queda de tensão aqui, VBE, do transistor. VBE 0,7. Se eu quero encontrar IB, então está aqui a fórmula: a tensão da fonte menos a queda de tensão do transistor sobre a resistência RB. Por que isso? Porque este RB estava aqui multiplicando, ok? E IB/RB é a queda de tensão no resistor. Sempre que nós formos encontrar a queda de tensão no resistor, é o valor da resistência vezes a corrente que passa por ele, que vem da fórmula V igual a R vezes I, ok? Substituindo esses valores, então VBB é 10 menos VBE 0,7 dividido por RB, que é 330K. Fica 10 menos 0,7, 9,3 dividido por 330 vezes 10 elevado a 3. 9,3 vezes 330.000 é a mesma coisa que dizer 28,18 vezes 10 a menos 6. Mas quem era então 10 a menos 6 microampere? 28,18 microampere. Então, vamos observar aqui nossa primeira questão dos transistores, questãozinha da lista, questão já exercitada, já resolvida por vocês, que nós vamos ver aqui o passo a passo da resolução dessa questão. Preste bem atenção, anote, copie, resolva novamente, que é exatamente isso que nós vamos exercitar e fazer.
que ele está pedindo aqui? Determinar RC, RE e RB. Então vamos acompanhar aqui o passo a passo, ok? Primeiro, malha 1. O que nós temos aqui na malha 1? Uma tensão, uma resistência no coletor, uma resistência no emissor. E a queda de tensão aqui, ó, entre os terminais do transistor, que é VCE, tensão entre coletor e emissor. Então, a equação dessa malha precisa ter tudo isso: a tensão aplicada, queda de tensão no resistor do coletor, queda de tensão no transistor, queda de tensão no resistor do emissor. O que é uma queda de tensão no resistor? O valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Então vamos escrever essa equação da malha 1. VCC, ó, tensão aplicada, vai ser igual à soma dessas quedas de tensão. Primeira queda de tensão no resistor RC. Valor da resistência vezes a corrente que passa por ele, ok? Esta tensão aplicada, tá? Ela é igual à soma dessas três quedas de tensão. Depois VCE e depois queda de tensão no resistor do emissor. O que é queda de tensão em um resistor? O valor da resistência vezes a corrente que passa por ele, ok? Isso vocês já estão acostumados a fazer desde a eletricidade 1, tá? Então, a gente tem uma tensão aplicada é igual à soma das quedas de tensão. Quem são as quedas de tensão? Nos resistores e nos terminais do transistor. Tá legal? VCC é igual RC e C, que é a queda de tensão nesse resistor do coletor, mais VCE, queda de tensão entre os terminais do transistor, mais RE e E. O que a questão deu? Ela deu o valor do VCC, deu o valor do VCE, que nós vamos usar, deu o ganho do transistor beta, também o valor da corrente da base IB e uma relação entre RC e RE, relação entre RC, resistor do coletor, e RE, resistor do emissor. Tudo isso vai ser usado na hora certa. Montada a equação da malha 1, antes de resolvê-la, nós vamos encontrar aqui o valor de IC. Não se preocupe que esse passo a passo eu vou dar, tá? O momento em que você vai calcular cada coisa. Lembrando então quem é IC, quem é a corrente do coletor em um transistor. Olha só para esse slide. IC, corrente do coletor no transistor, é beta vezes IB, ganho vezes a corrente da base. Corrente do coletor é igual ao ganho vezes a corrente da base. Volta para lá. Vamos observar os dados que nós temos. Eu tenho beta. Beta foi dado na questão. Eu tenho IB. IB também foi dado. Logo, nós podemos assim calcular o valor do IC. Vamos lá? IC vai ser 100 vezes 40 vezes 10 a menos 6, tá? Microampere. 10 a menos 6, multiplicando aqui, fica 4.000 vezes 10 a menos 6, que pode ser escrito dessa forma, tá? 1.000, 10 elevado a 3,
10 elevado a 3, que multiplica 10 elevado a menos 6, o que é que sobra? 10 elevado a menos 3. Mas quem é 10 elevado a menos 3? Mili. Então, nós temos então a corrente de coletor de 4 miliamperes. Demonstrando aqui na calculadora, partindo desse ponto aqui da equação, podemos fazer assim, 100 vezes 40 vezes 10 elevado a x elevado a y elevado a quem? Elevado a menos 6, abre parêntese, menos 6, fecha o parênteses e agora aperta igual. Então ficou 0,004. Este 0,004 é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3. Porque na notação científica, quando nós andarmos aqui 3 casas decimais, significa então, que é igual a 4 vezes 10 a menos 3. Quando eu multiplicar 4 por 10 a menos 3, eu volto a encontrar 0,004. Ok? Mais uma observação aqui. Para beta maior ou igual a 100, temos que a corrente do emissor é aproximadamente a corrente do coletor, que é aproximadamente 4 miliamperes. Então, no momento que nós encontramos a corrente do coletor, a gente já tem aqui, o valor aproximado da corrente do emissor. Por quê? Porque o beta é maior ou igual a 100. Agora, nós vamos aqui, voltar a olhar para a equação da malha 1, tá? Quais as outras informações que nós temos? Que também vai ser dado aqui, que RC, o resistor do coletor, é igual a 4 vezes o resistor do emissor, certo? Outra informação é que a corrente do emissor é aproximadamente a corrente do coletor, que é aproximadamente 4 miliamperes. Nós temos essas 3 informações. Vamos continuar então a analisar aqui a nossa equação da malha 1, passo a passo, como a gente já está acostumado a fazer. VCC, quem que aparece agora? RC. Ok? Quem é RC? Vamos olhar para os dados da questão. RC é 4 vezes o valor de RE. Então, onde tinha RC, quem que eu vou colocar? 4 vezes RE. Vamos fazer isso. Ok. Continuando aqui com o objetivo de montar a equação da malha 1. VCC igual a RC. Quem é RC? 4 vezes RE. Substitui. Próximo passo. IC. Vem para cá. Depois, VCE. VCE também foi dado aqui, vai ser 3 volts. Depois, RE. E agora, IE. O IE, corrente do emissor, também já foi descoberto. IE aproximadamente IC, aproximadamente 4 miliamperes. Coloca na fórmula então. IC, que nós já encontramos. Agora, reescrevendo aqui a equação, vai ficar VCC 4 REIC mais, coloca junto aqui, REIC mais VCE. Simplesmente reorganizando as posições.
ok? Para quê? Para ficar mais juntinho aqui, RE e C, RE e C. Percebe então, quando a gente substituiu aqui o valor de RC, aparece aqui RE. Substituindo IE por IC, agora nós temos nesses dois termos RE e C. 4 RE e C mais RE e C vai ficar então 5 RE e C mais VCE. Ok? Simplesmente aqui, ó, tirando essa parte aqui de cima, afasta tudo mais para cima. Vamos ter um espaço agora para trabalhar. Vai ficar então, o que é o objetivo agora? Lembra que a questão está pedindo, ó, RC, RE e RB. Aqui, ó, qual das resistências nós podemos encontrar? RE. Então, nessa equação, vamos isolar o valor de RE. Como é que eu posso isolar o valor de RE aqui? Vou passar tudo para o outro lado e deixar RE sozinho de um lado, ok? Quem está somando aqui passa para cá, subtraindo. Quem está multiplicando aqui passa para cá, dividindo. Então, VCE está somando desse lado, vai passar para o outro lado, subtraindo. 5 e C estão multiplicando desse lado, vai passar para o outro lado, dividindo. Como é que isso vai ficar? Assim, ó. RE fica sozinho de um lado. Quem que eu já tinha do outro lado? VCC. VCE passou subtraindo, menos VCE. 5 e C estavam multiplicando, passaram dividindo. Vamos apagar isso aqui de cima e deixar só essa equação agora para a gente trabalhar, ok? Lembrando que o valor de C é aproximadamente 4 mA. Qualquer dúvida você volta, escuta novamente e analisa as equações. Vamos olhar aqui. Temos VCC? Temos. Foi dado pela questão 20 volts. Temos VCE? Também. Foi dado pela questão 3 volts. Temos o valor de C? Sim, foi calculado já. 4 mA. O que é que nós vamos fazer agora? Substituir esses valores. Então, a resistência do emissor RE vai ser 20 menos 3 sobre 5 que multiplica IC. Quem é IC? 4 vezes 10 a menos 3. RE vai ser então 17 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. RE 850 ohms. Mostrando então aqui na calculadora para conferir como é que nós faríamos esta operação. Vamos lembrar de colocar entre parênteses o que está em cima, entre parênteses o que está embaixo e entre parênteses os expoentes, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que está em cima? Abre parênteses, 20 menos 3, fecha parênteses, dividido por, abre o parêntese para o que está embaixo, 5 vezes 4 vezes 10 elevado, ó, quando eu quero elevar, eu aperto aqui no X elevado a Y. Lembra de abrir o parêntese, elevado a quem? Menos 3. Fecha o parêntese do expoente e eu tenho que fechar o parêntese da parte de baixo, ok? Fecha o parêntese novamente. O resultado dessa expressão é 850 ohms
como estava aqui já calculado. Ok? Calculamos o valor de RE, resistor do emissor, mas nós sabemos que o RC, resistor do coletor, é 4 vezes o valor do RE. Então agora ficou fácil, só substituir. Então 4 vezes o valor do RE, nós temos então 3.400 ohms, mais 3.400 ohms é a mesma coisa de 3,4 K. Por quê? Porque o K é 10 elevado a 3. Se eu multiplicar 3,4 por 10 elevado a 3, eu ando com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Fica igual a 3.400. Ok? Então, nós encontramos o valor de RE, encontramos o valor de RC. Tá? Encontramos RC, encontramos RE. Quem que falta agora? RB. Só que o RB não está na malha 1, certo? Nós escrevemos a equação da malha 1, construímos essa equação, que é essa tensão aplicada é igual à soma dessas quedas de tensão. Queda de tensão em RC, queda de tensão no transistor, queda de tensão em RE. Com isso, nós descobrimos o valor de RE e RC. Mas agora RB não está nessa malha. Então, nós vamos ter que construir outra equação, chamando a equação da malha externa. Vamos acompanhar então passo a passo para ver quem é essa malha externa. A malha 1 caminhou aqui dentro. Essa malha externa vai caminhar aqui fora, seguindo a mesma lógica das quedas de tensão, que tem que ser igual à soma das quedas de tensão, tem que ser igual a essa tensão VCC que foi aplicada. Então vamos lá começar com VCC, tensão aplicada. Próximo passo, caminhando nessa malha, nós vamos encontrar quem? Queda de tensão no resistor RB. Chamei de VRB. Ok? Caminhando aqui nessa malha, quem que eu vou encontrar agora? O transistor. E essa queda de tensão, nesse ponto do transistor, entre base e emissor, eu chamo de VBE. Tá certo? Já encontramos duas quedas de tensão. Uma no resistor, outra no transistor. Continuando andando aqui na malha externa, quem que nós vamos achar? Queda de tensão no resistor emissor. Chamei aqui de VRE. Ok? Caminhando pela malha externa, a tensão aplicada deve ser igual à soma das quedas de tensão, que são 3. Queda de tensão no resistor da base, queda de tensão entre base e emissor e queda de tensão no resistor emissor. Certo? O objetivo aqui encontrar agora é o valor de RB. Como vocês já sabem, estão acostumados, quem é então a queda de tensão no resistor da base? É o valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Ok? Valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Quem é a queda de tensão no resistor do emissor? Valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Vamos agora trabalhar com esses valores que nós temos na equação da malha externa. Eu quero encontrar RB. O que eu preciso fazer? Isolar RB de um lado da equação. Ok? Tudo que está somando passa para lá subtraindo para o outro lado, e o que está multiplicando vai passar dividindo. Então veja que o RB, aqui destacado de azul, já está isolado aqui do outro lado. Tá? Então
todos esses outros elementos vão passar para o outro lado. Vamos lá passo a passo. IB estava multiplicando desse lado. Passou para cá, dividindo. Ok? IB estava multiplicando, passou para cá, dividindo. Mais VBE desse lado. Vai passar para o outro lado, menos VBE. Mais RE e E. Este termo todo está com um sinal de mais aqui, vai passar para o outro lado, subtraindo. Tá certo? Esse termo passa todo, tá? RE e E. E agora nós temos outra equação. Vamos limpar aqui um pouco a tela, ó. Subir com essa equação, temos espaço para trabalhar e é o que nós queremos achar, que é o RB. Vamos observar agora se nós temos todos esses dados. Temos VCC, 20 volts. Temos VBE. A informação do VBE é aquela queda de tensão na barreira de potencial do transistor, que é a mesma queda de tensão do diodo, que vocês sabem que é 0,7 volts. RE temos? Sim, nós já calculamos. E a informação do IE nós também temos. O IE é aproximadamente o IC. E o valor de IB também está dado aqui na questão, ok? Então agora acaba a análise da malha, a análise eletrônica, e fica só a questão matemática, tá? Vamos substituir todos os valores. VCC 20, VBE 0,7, RE 850, IE 4 vezes 10 a menos 3, porque o IE é aproximadamente o IC, certo? E o valor de IB está dado aqui na questão, 40 microampere, 40 vezes 10 a menos 6. Limpa mais uma vez esse espaço, coloca a equação para cima, mesma equação. Vamos continuar trabalhando. Resolvendo essa equação, multiplicando aqui menos 850 vezes 4 vezes 10 a menos 3, a gente tem menos 3,4. Conferindo aqui na calculadora, menos 850 que multiplica 4, que multiplica 10 vezes voltando aqui, 850 vezes 4 vezes 10 elevado, ó, corrigindo, 850 menos 850 na verdade, menos 850 vezes 4 vezes 10 elevado, abre o parêntese, menos 3, fecha o parêntese, igual a menos 3,4, ok? Continuando, fazendo os cálculos, 20 menos 0,7 fica 15,9, tá? Vezes 10 elevado a 5. 20 menos 0,7 menos 3,4. Esse valor fica então 3,975 vezes 10 elevado a 5, que é a mesma coisa de, anda com a vírgula aqui 3 casas, ó. Ou melhor, se eu andar com a vírgula aqui 2 casas, eu tiro
2 aqui desse expoente e fico com 10 elevado a 3, ok? 3,975 vezes 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 397,5 vezes 10 elevado a 3. Assim, nós encontramos o valor de RE, RC e RB. Qual é o princípio? Análise das malhas, tá? A tensão aplicada é igual à soma das quedas de tensão. Primeiro na malha 1, depois na malha externa, a mesma coisa. Aqui agora a questão 2, fazendo mais rapidamente, porque vocês já estão acostumados a fazer. Temos a malha 1 e temos a malha 2. Percebe que nessa questão 2 não existe aqui a resistência no coletor. Só resistência no emissor e resistência na base. Então ele está pedindo para determinar essas duas resistências. E também está pedindo as potências dissipadas em resistor da base e resistor do emissor para esse circuito. Foi dada a tensão VCC, a tensão VCE, coletor emissor que nós vamos usar, o ganho do transistor e o valor da corrente na base. Vamos lá? Então, cálculo de IC, corrente no coletor. O IC é o beta vezes IB. IB foi dado, tá? Então, vamos substituir. Quem é o beta também foi dado, 100. Quem é o IB? 100 vezes 10 a menos 6. Isso dá 10 a menos 12, que pode ser escrito como 10 mA. Vamos conferir aqui na calculadora. Então fica o seguinte, ó. 100 que multiplica 100 que multiplica 10 elevado, abre parêntese, menos 6, fecha parêntese, igual 0,01. Tá? 0,01. Só que 0,01 é a mesma coisa de, se a gente andar aqui duas casas decimais, tá? Andei uma, andei outra, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 2. Por isso que ele colocou aqui só o 10 elevado a menos 2, omitindo esse 1 aqui que está multiplicando. Continuando a olhar aqui, a gente pode escrever aqui isso, ó, 10 elevado a menos 2, tá? É aquele nosso 0,01. Se eu, em vez de andar duas casas decimais para aparecer o 10 a menos 2, se eu andar 3 casas decimais, ó, eu estava aqui, dei 1, 2, 3, o que é que vai aparecer? 10. Então, se eu andei 3 casas, eu tenho que representar isso com 10 a menos 3, tá? Então, ficou 10 vezes 10 a menos 3. Quem é 10 a menos 3? Mili. 10 mA. A resposta está correta assim, está, assim também está. E 0,01 também está. Assim está só colocado na notação científica, tá? Então, questão 2. Primeiro passo foi encontrar a corrente IC. E agora, o segundo passo é encontrar RE. Já colocando diretamente a equação. Como é que é essa equação? Olhando para a malha 1. Esta tensão VCC tem que ser igual à soma das quedas de tensão. Começando aqui pela queda de tensão VRE, que é a queda de tensão no resistor emissor. Ela é igual a tensão VCC menos a tensão VCE. Por quê? Ó, se eu passar esse VCE para cá, é a mesma análise que nós fizemos antes. Ó. A tensão VCC é igual à soma das quedas de tensão. Quem são as quedas de tensão?
nessa malha 1, queda de tensão no RE, queda de tensão no transistor. Qual o nome da queda de tensão no transistor? VCE, queda de tensão entre coletor e emissor. Desse lado aqui, tá? Desse lado aqui, ó, entre coletor e emissor, VCE. Por que ele já colocou assim? Porque ele quer isolar o valor do VRE. Porque do valor de VRE é que vai sair a resistência. Quem é queda de tensão na resistência? O valor da resistência vezes a corrente que passa por ela. Desde a primeira análise que nós estamos repetindo isso várias vezes. Você tem que estar ciente de que é a queda de tensão no resistor, o valor da resistência vezes a corrente que passa por ele, igual a VCC menos VCE. Como nesse caso o beta também é maior ou igual a 100, o valor da corrente IE é aproximadamente IC, que é os 10 mA que nós já calculamos. Sabendo disso, vamos fazer o que? Substituir os valores, tá? Reorganizando a equação. Que equação que está reorganizada é essa? Essa aqui, ó. Eu quero encontrar RE. Então, eu vou deixar RE sozinho de um lado. IE, que está multiplicando, vai passar para esse lado, dividindo. É o que foi feito aqui, ó. RE igual a VCC menos VCE sobre E. Tem o valor de VCC? Sim, 12 volts. Eu tenho o valor de VCE? Sim, menos 7 volts. 7 volts, na verdade, menos é da fórmula. Eu tenho o valor de E? Sim, nós calculamos. 10 mA. 2 vezes 10 a menos 3. Opa, 2 não, aqui é 10. 10 vezes 10 a menos 3, tá? O valor do IE, 10 vezes 10 a menos 3. Conferindo então na calculadora, vamos ver quanto é que vai dar esse valor aqui, ó. Na parte de cima, abre parêntese, 12 menos 7, fecha o parêntese, dividido por, abre parêntese, 10 vezes 10 elevado a, abre parêntese, menos 3, fecha o parêntese do expoente, fecha o parêntese da parte de baixo, igual a 500, ok? 500. Tá aqui então o valor da resistência RE é 500 ohms. Guardamos esse valor. Vamos olhar agora o cálculo da resistência RB na malha 2. Quem é a malha 2? Então, o que tem de se analisar aqui é o seguinte, ó. VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, estamos olhando para a malha 2. É como se tivesse uma fonte aqui, tá? Então, essa tensão aplicada tem que ser igual à soma das outras quedas de tensão nesta malha. Quem são as outras quedas de tensão nessa malha? Queda de tensão no resistor RB, VRB, e a queda de tensão na barreira de potencial do transistor, que é VBE, tensão entre base e emissor, ok? Então é como se tivesse uma fonte aqui aplicada, ó. VCE é igual à soma das quedas de tensão. O que é que foi feito então aqui, ó? Isolou-se o valor de VRB e passou para o outro lado o valor de VBE, subtraindo, ó. VBE passou para o lado de cá, subtraindo, é o que está escrito aqui, ok? Substituindo os valores, VCE 7 menos VBE 0,7, que a gente já conhece, ó, não foi dado pela questão, mas nós sabemos que a queda de tensão é
0,7 volts. Então o valor desta queda de tensão no resistor da base ficou 6,3 volts. Mas nós sabemos que VRB é igual a valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Logo, isolando o valor da resistência, que é quem eu quero achar, vai ficar a tensão, a queda de tensão em VRB sobre a corrente IB. VRB acabamos de achar 6,3 e o valor de BO foi dado pela questão 100 microampere. Então o valor de RB ficou 63K. Guardamos agora o valor de RE e o valor de RB, que foram os primeiros passos pedidos aqui na questão. O que está pedindo agora? A potência dissipada. Mas quem é potência? Podemos calcular a potência como o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado. Substituindo aqui o valor da resistência que foi achado, potência dissipada no resistor RE, resistor do emissor. Valor da resistência vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Corrente que passa por ele e é 10 vezes 10 a menos 3. Logo, nós temos que a potência dissipada nesse resistor é de 50 mW. Agora, a potência dissipada no resistor da base, valor da resistência vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Nesse caso aqui ficou 63 vezes 10 elevado a 3, que multiplica 100 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. Corrente da base IB que foi dado. Logo, a potência dissipada no resistor da base, 0,63 mW. Ok? Primeira parte da nossa revisão concluída.